Meu nome é Bruna e em abril de 2008 minha mãe morreu de câncer depois de 8 meses agonizando na cama da sala porque não tínhamos dinheiro para hospital particular. Eu tinha 17 anos e via ela definhar, enquanto meu pai bebia todo o dinheiro da aposentadoria dele. 2 semanas depois do enterro, ele sumiu e deixou só um bilhete em cima da mesa da cozinha, dizendo que não aguentava mais aquilo e pedindo perdão. Fui morar com minha avó Irene no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. Ela era uma senhora de 71 anos, costureira aposentada, que mal conseguia pagar as próprias contas com a pensão que recebia. A casa era pequena, 2 quartos, com goteiras no teto quando chovia forte e o fogão velho que vivia dando problema. Na escola estadual Professor José Lima, as meninas ricas me humilhavam todo dia por causa das minhas roupas velhas e remendadas. Eu tentava me esconder, sentar no fundo da sala, passar despercebida. Mas não adiantava nada. Elas sempre encontravam um jeito de me zoar na frente de todo mundo. O pior dia foi numa terça-feira de junho. Jéssica e a turma dela pegaram minha mochila velha, aquela que era da minha mãe, e rasgaram na frente de todos os alunos do 2º ano. Elas filmaram tudo rindo e postaram no Orkut com a legenda "A mendiga da sala está on". Eu saí correndo da escola chorando e nem voltei naquele dia. Cheguei em casa e tranquei no quarto que dividia com minha avó. Chorei tanto que meus olhos ficaram inchados por 2 dias. Minha avó Irene tentava me consolar, dizendo que aquilo ia passar, que Deus ia me dar dias melhores, mas eu não acreditava em mais nada. Só sentia raiva. Muita raiva de tudo e de todos. Naquele sábado seguinte, fui com minha avó na feira livre da Avenida das Amoreiras, como sempre fazíamos. Ela comprava os legumes mais baratos, aqueles que já estavam meio murchos e que os feirantes vendiam por R$1 o quilo. Meus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar durante a semana toda. Foi quando uma mulher de uns 50 anos se aproximou de mim enquanto minha avó estava negociando o preço das batatas. Ela usava vários colares estranhos, anéis em quase todos os dedos e tinha um olhar penetrante que parecia ler minha alma. Senti um arrepio quando ela parou bem na minha frente sorrindo. Ela disse que o nome dela era Verônica. Falou que conseguia ver que eu estava passando por um momento muito difícil, que havia perdido alguém importante recentemente e que estava sendo humilhada por pessoas invejosas. Fiquei assustada porque ela sabia tudo aquilo sem eu ter falado nada, absolutamente nada. Verônica colocou a mão no meu ombro e disse bem baixinho para eu não contar para minha avó. Falou que conhecia um jeito de mudar tudo isso, de fazer com que eu nunca mais fosse humilhada, de conseguir dinheiro para ajudar minha avó e até de me vingar das pessoas que me machucaram. Meu coração começou a bater mais rápido. Parte de mim sentia medo, mas outra parte queria muito acreditar. Ela me deu um papel com um endereço escrito à mão e um número de telefone. Disse que se eu quisesse mudar minha vida de verdade, era só aparecer numa sexta-feira à noite que ela me explicaria tudo direitinho. Quando minha avó voltou com a sacola de compras, Verônica já tinha desaparecido no meio da feira. Guardei aquele papel dobrado dentro do meu tênis velho. Durante 3 semanas, tirava ele todo dia e ficava olhando, pensando se devia ou não ir naquele lugar. Tinha algo naquela mulher que me dava medo e curiosidade ao mesmo tempo. Era como se ela conhecesse um segredo que eu precisava descobrir. Numa sexta-feira de junho, depois de ouvir minha avó Irene chorando sozinha no quarto dela porque não tinha dinheiro para comprar o remédio da pressão alta, eu finalmente tomei a decisão. Esperei ela dormir, vesti minha roupa menos velha, peguei o papel amassado e saí escondida de casa às 8 horas da noite em direção ao endereço que Verônica tinha me dado. Peguei 2 ônibus até chegar na Vila Industrial, um bairro que eu nunca tinha ido antes. O endereço era num beco escuro perto da linha do trem, onde os vagões passavam de meia em meia hora, fazendo um barulho ensurdecedor. A casa era velha, com pintura descascada e janelas cobertas por cortinas pretas que não deixavam ver nada de dentro.
Fiquei parada na calçada por uns 5 minutos, com a mão tremendo e o coração disparado. Pensei em voltar para casa, inventar uma desculpa qualquer e esquecer aquilo tudo. Mas aí lembrei da Jéssica rindo da minha cara, da minha avó chorando, da minha vida miserável, e toquei a campainha. Verônica abriu a porta com aquele mesmo sorriso estranho da feira. Me puxou para dentro rápido e trancou a porta com 2 trancas diferentes. O cheiro de incenso forte misturado com mofo me deu ânsia. Era um cheiro pesado que grudava na garganta e dava vontade de tossir. Ela me levou para um cômodo sem móveis nos fundos da casa. O chão era de cimento frio e sujo e tinha 7 pessoas sentadas, formando um círculo ao redor de velas pretas acesas. Reconheci 2 delas na hora. O seu Arnaldo, que era dono da padaria da esquina perto da minha casa, e a dona Marta, uma professora aposentada do bairro que todo mundo achava que era evangélica. Verônica me fez sentar no centro do círculo. As pessoas me olhavam em silêncio absoluto, sem piscar, como se estivessem me analisando por dentro. Senti um frio na barriga e quis levantar e sair correndo dali, mas minhas pernas não obedeciam. Ela começou a falar sobre poder real, não aquele poder falso que as pessoas buscam em religião ou em dinheiro. Disse que ali eu ia encontrar força para nunca mais ser humilhada, para conseguir tudo o que eu quisesse e para fazer justiça contra quem me machucou. Falou que só precisava fazer um juramento, um compromisso sério que não podia ser quebrado. Verônica tirou de dentro de uma caixa preta uma faca pequena com cabo de madeira escuro. Colocou no centro do círculo um cálice de metal cheio de vinho tinto, que parecia quase preto na luz fraca das velas. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu sabia que aquilo não era normal, mas estava hipnotizada. Ela me entregou a faca e mandou fazer 3 cortes pequenos na palma da minha mão esquerda. Disse que era só deixar 3 gotas de sangue cair dentro do cálice. Minha mão tremia tanto que quase derrubei tudo. O corte ardeu e vi meu sangue pingando naquele líquido escuro, misturando devagar. As 7 pessoas começaram a repetir palavras numa língua estranha que eu nunca tinha ouvido na vida. Verônica me fez beber um gole daquele vinho misturado com meu sangue. Tinha gosto amargo e forte que desceu queimando pela garganta. Depois ela segurou minha mão cortada e me fez repetir frase por frase o que ela dizia. Não lembro exatamente todas as palavras, porque parecia que eu estava em transe. Só sei que jurei lealdade a algo que ela chamava de o príncipe deste mundo, em troca de poder e proteção. Quando terminei de repetir a última frase, senti o ar da sala ficar pesado e gelado, como se algo invisível tivesse entrado ali naquele momento. As velas tremeram todas ao mesmo tempo, mesmo sem vento nenhum. Senti um arrepio subir pela minha coluna e uma presença estranha perto de mim. Algo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava ali. Verônica sorriu satisfeita e disse que agora eu fazia parte da família delas. Saí daquela casa quase meia-noite, com a mão enfaixada com um pano sujo e a cabeça zonza. Quando cheguei em casa, minha avó estava dormindo e nem percebeu que eu tinha saído. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto até o sol nascer, sentindo que alguma coisa dentro de mim tinha mudado para sempre. Naquela mesma semana, Verônica me ligou e marcou de me encontrar num café perto do terminal central. Ela me ensinou meu primeiro trabalho espiritual. Era para fazer contra a Jéssica, aquela menina que tinha rasgado minha mochila e me humilhado na escola. Anotei tudo num caderno velho, com medo de esquecer algum detalhe. Na terça-feira seguinte, esperei dar exatamente 23 horas. Fui até um terreno baldio perto do piscinão do Taquaral com uma vela preta, um papel branco e uma caneta vermelha que Verônica tinha me dado. Escrevi o nome completo da Jéssica 7 vezes no papel, uma embaixo da outra, com a mão ainda doendo do corte. Acendi a vela e comecei a queimar o papel devagar, repetindo uma oração estranha que Verônica tinha me ensinado. Tinha que repetir 7 vezes, sem errar nenhuma palavra. Se errasse, precisava começar tudo de novo.
Minha voz tremia no começo, mas depois fui pegando firmeza e raiva ao mesmo tempo. Quando terminei, enterrei as cinzas do papel ali mesmo no terreno e apaguei a vela. Voltei para casa andando rápido, olhando para trás a cada minuto com medo de alguém ter me visto. Cheguei em casa suada e com o coração acelerado. Deitei e dormi pesado pela primeira vez em semanas. 2 semanas depois, a escola inteira estava comentando o que tinha acontecido com a família da Jéssica. O pai dela tinha agredido a mãe numa briga violenta na madrugada de um sábado. Os vizinhos chamaram a polícia e tudo. A briga foi tão feia que até saiu no jornal Correio Popular com foto da viatura na porta da casa deles. Os pais se separaram na mesma semana e a Jéssica teve que mudar para Valinhos, morar com a avó materna. Ela saiu da escola sem nem se despedir de ninguém. Simplesmente sumiu. Quando ouvi a notícia, senti uma mistura estranha de satisfação e medo gelado ao mesmo tempo. Liguei para Verônica tremendo e perguntei se tinha sido eu que causei aquilo tudo. Ela riu do outro lado da linha e disse que agora eu sabia do que era capaz. Que o poder era real e que eu precisava acreditar nisso. Falou que se eu quisesse, poderia começar a fazer trabalhos para outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. Em menos de 3 meses, eu já estava atendendo 4 ou 5 pessoas por semana. Tudo funcionava no boca a boca. Uma pessoa contava para outra e outra contava para mais alguém. Tinha mulher querendo segurar marido que estava traindo, comerciante querendo destruir concorrente, gente querendo vingança contra desafeto, todo tipo de coisa. Eu cobrava de 50 a 200 reais por trabalho, dependendo do que a pessoa pedia. Com esse dinheiro, comprei um celular Motorola novo. Levei minha avó Irene num médico particular pela primeira vez em anos e consegui comprar comida de verdade para casa. Minha avó ficava feliz, achando que eu tinha arrumado um emprego de meio período, mas toda noite eu tinha o mesmo pesadelo. Sonhava com aquele homem alto de terno preto que tinha aparecido na minha cabeça na noite do ritual. Só que agora ele estava sentado na beira da minha cama me observando em silêncio. A cada sonho ele ficava mais próximo, mais nítido, mais real. Comecei a acordar suada no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava no quarto comigo. Olhava para os cantos escuros e jurava que via vultos se mexendo. Mas quando acendia a luz, não tinha nada ali. Falei com Verônica sobre isso e ela disse que era normal, que fazia parte do processo de conexão. 3 anos se passaram assim. Em 2011, eu já tinha 20 anos e era conhecida em 3 bairros de Campinas como a menina que resolvia problemas. Aluguei uma kitnet pequena na rua 13 de Maio, bem perto do Terminal Central, onde eu atendia todo dia menos domingo. Minha vida tinha mudado completamente, mas algo lá no fundo me dizia que eu tinha pagado um preço muito alto por isso. A kitnet era simples, só um cômodo com banheiro, mas era minha. Coloquei cortinas vermelhas nas janelas, uma mesinha baixa no centro e almofadas no chão para os clientes sentarem. Acendi incensos o tempo todo para dar aquele clima místico que as pessoas esperavam. E funcionava perfeitamente. Meus clientes eram os mais variados possíveis. Tinha a dona Aparecida, uma senhora de 60 anos, que queria segurar o marido que estava saindo com uma mulher mais nova do trabalho. O seu Newton, dono de uma loja de roupas, me pagou 300 reais para o concorrente dele falir. Até uma enfermeira do hospital municipal apareceu, querendo que uma colega fosse demitida. Eu atendia todo mundo sem fazer muitas perguntas. Quanto menos eu soubesse, melhor. Só pegava nome completo, foto se tivesse e o dinheiro adiantado. Fazia os trabalhos sempre de madrugada, em lugares diferentes da cidade, seguindo à risca o que Verônica me ensinava. E os resultados sempre apareciam em questão de dias ou semanas. Foi a Verônica quem me levou para as reuniões maiores na chácara de Olambra. Íamos de van toda sexta-feira às 20 horas. Éramos sempre umas 10 pessoas que entravam pela porta da frente, mas lá dentro tinha quase 30 no total. A chácara ficava no meio do mato, longe de tudo, onde ninguém ouvia nada. As reuniões aconteciam num galpão grande nos fundos da propriedade.
Não tinha luz elétrica. Só tochas acesas nas paredes que faziam sombras enormes se mexerem no teto. O chão era de terra batida e no centro tinha sempre um círculo desenhado com giz branco e símbolos estranhos que eu não entendia. Ali, as coisas eram bem mais pesadas do que eu estava acostumada. Faziam sacrifícios de animais, galinhas pretas, pombos, uma vez até um bode. O sangue era derramado dentro do círculo enquanto todos cantavam em línguas estranhas. Algumas pessoas caíam no chão se contorcendo. Outras falavam com vozes completamente diferentes. Numa sexta de outubro de 2011, durante um ritual com todas as luzes apagadas, aconteceu algo que me marcou para sempre. Estávamos todos em silêncio absoluto quando sentimos uma presença entrar no galpão. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. Algumas pessoas começaram a chorar de medo. De repente, todos nós vimos ao mesmo tempo. Não foi alucinação coletiva, foi real. Uma figura gigantesca, de pelo menos 3 metros de altura, se materializou atrás de Verônica. Tinha forma humana, mas era feita de sombra densa e escura. Dava para ver através dela, mas ao mesmo tempo ela estava ali, sólida. Ninguém ousou se mexer ou fazer barulho. A criatura ficou ali por talvez 1 minuto inteiro, apenas observando todos nós. Senti um terror que nunca tinha sentido na vida. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair. Quando a coisa finalmente desapareceu, várias pessoas vomitaram de nervoso. Verônica estava pálida, mas tentou disfarçar. Disse que aquilo era uma bênção, um sinal de que estávamos no caminho certo e que nossas ofertas tinham sido aceitas. Mas eu vi o medo nos olhos dela. Pela primeira vez, percebi que até ela tinha medo do que estávamos mexendo. Saí daquela reunião com a certeza absoluta de uma coisa. O mundo espiritual não era brincadeira, não era imaginação, não era superstição de gente ignorante. Era mais real do que qualquer coisa que eu conseguia tocar. E muito mais perigoso do que eu tinha imaginado quando entrei naquilo tudo. Voltei para casa naquela madrugada olhando pelas janelas do ônibus e vendo a cidade dormir. Pessoas normais, vivendo vidas normais, sem fazer ideia do que existia nas sombras. Eu tinha visto e agora não tinha mais volta. Em março de 2015, uma mulher chamada Sônia apareceu na minha kitnet completamente desesperada. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar e as mãos tremendo quando sentou na almofada na minha frente. Disse que precisava da minha ajuda urgente, que a vida dela tinha sido destruída e ela sabia quem era o culpado. Sônia me contou que era amante de um homem casado há 2 anos. Eles tinham planos de ficarem juntos, o cara ia largar a esposa, estava tudo certo. Mas aí apareceu um motoboy chamado Roberto que começou a falar de Deus para o amante dela. Convenceu o cara a largar a bebida, abandonar a vida dupla e voltar para a família. Ela falava com ódio na voz. Dizia que aquele Roberto metido a santo tinha arruinado completamente a vida dela, que ela tinha perdido o homem que amava por causa de um intrometido que não sabia de nada. Queria ele destruído, a vida dele arrasada do mesmo jeito que a dela foi. Os olhos dela brilhavam de raiva pura. Sônia colocou R$3.000 em dinheiro vivo em cima da mesinha. Era o dobro do meu preço normal para qualquer trabalho. Percebi que ela estava falando sério. Pegou da bolsa uma foto do Roberto, um homem simples, moreno, de uns 45 anos, usando uniforme de motoboy e sorrindo para a câmera. Olhei para aquela foto e senti algo estranho no peito. Uma pontada rápida que passou logo. Mas ignorei porque R$3.000 era muito dinheiro. Disse para a Sônia que em 3 semanas o problema dela estaria resolvido, que ela podia ficar tranquila. Ela saiu dali mais calma, acreditando em mim. Naquela mesma noite, comecei a preparar o trabalho mais forte que eu sabia fazer. Peguei a foto do Roberto, prendi com alfinetes numa vela grossa de cera preta que comprei numa loja especializada no centro. Ia queimar tudo à meia-noite, numa encruzilhada movimentada da Avenida John Boyd Dunlop.
Quando deu meia-noite, acendi o primeiro fósforo para começar o ritual. A vela não pegou fogo. Tentei de novo. Nada. Tentei uma terceira, quarta, quinta vez. 10 vezes no total. E aquela vela simplesmente não acendia. Fiquei nervosa porque isso nunca tinha acontecido comigo antes. Resolvi tentar diferente. Peguei o papel com o nome completo do Roberto, escrito 7 vezes, para enterrar primeiro. Mas quando segurei o papel na mão, ele pegou fogo sozinho. Do nada, sem eu ter acendido nada. Queimou meu dedo indicador e deixou uma bolha enorme e dolorida. Comecei a oração de invocação mesmo assim, determinada a terminar o trabalho. Estava no meio da terceira repetição, quando senti 2 mãos invisíveis me empurrarem com força para trás. Caí de costas no asfalto, batendo a cabeça no chão. Fiquei tonta, vendo estrelinhas, com o coração disparado de susto e medo. Me levantei assustada e olhei em volta. Não tinha ninguém na rua, absolutamente ninguém, mas eu tinha sentido aquelas mãos, claras como o dia, me empurrando com força. Juntei tudo às pressas, joguei no lixo e saí correndo dali como se estivesse fugindo de algo invisível. Cheguei em casa às 2 horas da manhã, tremendo inteira. Liguei para Verônica em pânico e contei tudo o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por uns segundos longos, do outro lado da linha. Depois disse com voz séria que tinha algo muito errado com aquele homem, que ela nunca tinha ouvido falar de um bloqueio tão forte assim. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, pensando no que diabos estava protegendo o Roberto. Que tipo de força era aquela que conseguia bloquear tudo o que eu fazia? E pela primeira vez em 7 anos, fazendo aquele trabalho, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Medo de não conseguir. Durante as 3 semanas seguintes, fiquei completamente obcecada pelo caso do Roberto. Tentei refazer o trabalho de 7 formas diferentes, usando materiais cada vez mais fortes e caros. Gastei todo o dinheiro que a Sônia tinha me pago comprando ervas raras de um fornecedor em São Paulo. Uma pomba preta que custou R$ 200, até uma imagem especial que precisava ser enterrada de cabeça para baixo. Nada funcionava. Era como se existisse uma parede invisível ao redor daquele homem que eu simplesmente não conseguia atravessar. Toda vez que eu tentava fazer alguma coisa contra ele, algum incidente estranho acontecia. Velas que apagavam sozinhas, materiais que sumiam do nada, sensação de ser observada o tempo todo. Comecei a ter crises de pânico no meio do dia. Via vultos passando rápido pelo canto da visão quando estava sozinha na kitnet. Ouvia risadas baixas quando não tinha ninguém por perto. Sons que vinham de lugar nenhum. Objetos caíam das prateleiras. Sem motivo, a torneira do banheiro abria sozinha de madrugada. A Sônia me ligava todo santo dia, cobrando resultados. Dizia que já tinha passado o prazo, que ela tinha pagado caro e esperava ver alguma coisa acontecer logo. Tive que devolver os R$ 3.000 para ela. Foi humilhante admitir que eu não conseguia resolver. Ela saiu da minha kitnet me xingando e ameaçando contar para todo mundo que eu era uma farsa. Numa madrugada de abril, acordei com uma sensação horrível de que estava sendo sufocada. Abri os olhos e vi aquela sombra gigantesca que tinha aparecido na chácara. Só que agora estava dentro do meu quarto, inclinada sobre a minha cama. Senti o peso dela pressionando meu peito, impedindo meu ar de entrar. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. A criatura ficou ali me observando com aqueles olhos que eram buracos vazios e escuros. Depois ouvi uma voz grossa, profunda, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, dizendo palavras que me gelaram até os ossos. A voz disse que eu tinha falho miseravelmente, que aquele homem não pertencia a nós, que ele pertencia ao inimigo. Falou que o Roberto orava, jejuava e estava coberto pelo sangue do Cordeiro, e que nós não podíamos tocá-lo de jeito nenhum. Senti terror puro correndo pelas minhas veias ao ouvir aquilo. A presença desapareceu de repente e eu consegui respirar de novo.
Sentei na cama ofegante, suada, com o coração batendo tão rápido que doía no peito. Acendi todas as luzes da kitnet e fiquei acordada o resto da noite sentada no chão, abraçada nos joelhos, com medo de fechar os olhos de novo. Passei 3 dias sem conseguir dormir direito. Toda vez que cochilava, tinha pesadelos horríveis. Via meu corpo em decomposição, coberto de vermes, rodeado por chamas que nunca se apagavam. Ouvia milhares de vozes gritando em agonia eterna ao meu redor. Gritos que perfuravam minha alma. No 3º dia sem dormir, olhei no espelho e assustei com o que vi. Tinha olheiras fundas, a pele pálida, os lábios rachados. Parecia uma morta-viva. Foi quando percebi com clareza absoluta. Eu não era uma sacerdotisa poderosa como achava. Eu era uma escrava miserável caminhando direto para o inferno. Liguei para Verônica chorando e contei sobre a visita da criatura. Ela ficou em silêncio do outro lado por tempo demais. Depois disse que eu precisava ir na reunião da chácara na sexta seguinte, que o grupo ia me ajudar a descobrir o que estava acontecendo comigo. A voz dela estava estranha, sem emoção, fria. Desliguei o telefone com um peso enorme no peito. Olhei pela janela da kitnet para as pessoas passando na rua. Vidas normais, problemas normais. E eu ali, presa numa teia que eu mesma tinha tecido, sem saber mais como sair. Mesmo com todo aquele medo, a curiosidade sobre o Roberto era mais forte. Precisava entender que tipo de proteção era aquela, que poder era esse que bloqueava tudo o que eu fazia. Comecei a seguir ele de longe, observando a rotina dele durante 2 semanas inteiras, sem ele perceber. Descobri que toda terça e quinta-feira, às 19 horas em ponto, ele estacionava a moto dele, uma Honda CG vermelha velha e arranhada, na frente de uma igreja pequena. Era a igreja pentecostal Renascer em Cristo, numa esquina da rua Barão de Jaguara, perto da catedral. Aos domingos ele chegava às 8 da manhã e só saía depois do meio-dia. Eu ficava do outro lado da rua escondida, observando. Via ele entrar, com uma Bíblia velha debaixo do braço, cumprimentar as pessoas com abraços, sorrir de um jeito que parecia genuíno. Não tinha nada de especial nele. Era só um homem simples, cansado, que trabalhava o dia inteiro e ia para a igreja à noite. Numa terça-feira, cheguei mais cedo e me escondi perto de uma janela lateral da igreja. O Roberto estava completamente sozinho lá dentro. O culto ainda não tinha começado. Ele estava ajoelhado no primeiro banco de madeira, com a Bíblia aberta na frente dele, orando em voz baixa. Fiquei ali observando em silêncio. Vi lágrimas descendo pelo rosto dele enquanto falava sozinho. Mas não parecia loucura. Parecia que ele estava conversando de verdade, com alguém invisível que estava ali ouvindo. Tinha uma paz naquele homem. Uma tranquilidade que eu nunca tinha visto em ninguém na minha vida inteira. Algo naquela cena me incomodou profundamente por dentro. Senti uma pontada estranha no peito. Não era dor física, era outra coisa. Era como se uma parte de mim que estava morta há anos tivesse se mexido só um pouquinho. Saí dali confusa e perturbada. No sábado seguinte, bolei um plano. Esperei o Roberto chegar em casa no conjunto habitacional do Parque Itajaí no final da tarde. Quando ele desceu da moto e estava tirando o capacete, fingi que estava passando mal. Cambaleei e quase caí bem na frente do portão dele. Uma senhora baixinha e simpática, de uns 50 anos, saiu correndo para me socorrer. Era a dona Célia, esposa dele. Ela me segurou pelo braço com força e disse para eu entrar, que ia me dar água com açúcar. Tentei recusar, mas ela insistiu tanto que acabei aceitando. A casa era muito simples. Sofá velho com capa de crochê, televisão de tubo antiga em cima de um rack de madeira, chão de cimento queimado bem limpinho. Não tinha luxo nenhum, mas tinha algo ali que eu não sabia explicar. Era uma atmosfera diferente, leve, limpa. Foi quando meus olhos bateram naquele quadro na parede. Estava bem acima da televisão, numa moldura simples de madeira. Tinha uma frase escrita em letras douradas que brilhavam com a luz que entrava pela janela.
Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Li aquela frase 3 vezes seguidas enquanto Dona Célia foi buscar a água na cozinha. De repente senti uma pressão horrível no meu peito. Como se algo dentro de mim estivesse sendo sufocado, esmagado, querendo sair correndo dali o mais rápido possível. Minhas mãos começaram a tremer e suar frio. Dona Célia voltou com um copo de água. Bebi tudo rápido. Agradeci apressada, dizendo que já estava melhor e saí quase correndo daquela casa. Andei 3 quarteirões em linha reta sem parar, respirando fundo, tentando controlar o pânico que tinha tomado conta de mim. Sentei num ponto de ônibus vazio e fiquei ali parada por 1 hora pensando. Pela primeira vez em 7 anos, uma pergunta me atormentou de verdade. E se eu estivesse do lado errado dessa guerra espiritual? E se tudo que eu achava que era poder, na verdade fosse só escravidão? Na sexta-feira seguinte, fui convocada para a reunião especial na chácara de Olambra. A Verônica tinha ligado com aquela voz fria e disse que era obrigatório eu ir, que o grupo precisava entender o que estava bloqueando minha conexão. Senti um aperto no estômago, mas não tinha escolha. Quando eles convocavam, a gente tinha que ir. Cheguei na chácara às 20 horas, junto com as outras pessoas da van. Mas quando entramos no galpão, percebi que era diferente das outras vezes. Havia 15 pessoas formando um círculo no chão de terra e um espaço vazio bem no centro. Verônica apontou para aquele espaço e disse friamente para eu sentar ali. Sentei no meio do círculo com as pernas trêmulas. Todos me olhavam em silêncio, com expressões sérias e tensas. Verônica disse alto para todo mundo ouvir que eu precisava descobrir o que estava bloqueando o meu poder, que algo estava errado comigo e precisava ser corrigido imediatamente. Apagaram todas as luzes do galpão. Só ficaram 7 velas vermelhas acesas no chão, formando um círculo menor em volta de mim. O cheiro de incenso ficou tão forte que começou a doer minha cabeça. Era um cheiro enjoativo, pesado, que grudava na garganta e dava náusea. As pessoas começaram a cantar numa língua estranha, batendo palmas num ritmo que ia acelerando aos poucos. O som ecoava no galpão vazio, cada vez mais alto, mais intenso, mais desesperador. Fechei os olhos, tentando me concentrar, mas meu coração estava disparado de medo. De repente, senti algo gelado, como gelo, entrando pela minha nuca. Era uma sensação física, real, descendo pela minha coluna vertebral como água congelada sendo derramada dentro de mim. Meu corpo inteiro ficou rígido. Perdi completamente o controle dos meus movimentos e da minha voz. Ouvi minha própria boca falando, mas não era eu quem estava controlando. A voz que saía era grossa, gutural, masculina. Um tom grave que machucava minha garganta ao sair. Dizia coisas sobre mim na terceira pessoa, como se eu não estivesse ali. Falava que eu tinha pisado em terra consagrada, que tinha entrado na casa do protegido do Altíssimo. A voz gritou que eu estava contaminada pela presença dele, que eu não servia mais para os propósitos deles, que tinha me tornado inútil e fraca. Sentia minha boca se mexendo sozinha, minha língua formando palavras que eu não escolhia, saliva escorrendo pelo canto dos lábios sem controle. Não sei quanto tempo aquilo durou. Podiam ter sido minutos ou horas. Eu perdi completamente a noção. Quando finalmente voltei, estava deitada no chão de terra batida, toda suada e tremendo violentamente. Tinha gosto de sangue na boca. Tinha mordido a língua durante a manifestação. Verônica estava em pé, olhando para mim com uma expressão que misturava medo e raiva. Ela perguntou com voz dura se eu tinha entrado na casa do Roberto. Balancei a cabeça que sim, sem forças para mentir. Ela explodiu dizendo que eu era uma idiota completa, que tinha me contaminado e colocado tudo em risco. Ela disse que eu precisava passar por um processo de purificação urgente ou seria descartada. E quando ela falou a palavra descartada, todos no círculo ficaram em silêncio pesado. Verônica se abaixou perto de mim e sussurrou bem baixinho no meu ouvido. Quando as trevas descartam alguém, essa pessoa não dura nem uma semana viva.
Saí dali às 23 horas cambaleando, com a cabeça zonza e as pernas bambas. Dirigi minha moto devagar até em casa, porque mal conseguia me equilibrar. Cheguei na kitnet, tranquei a porta com as duas trancas e desabei no chão chorando compulsivamente, sem conseguir parar. Naquela mesma noite, tive a visão mais aterrorizante da minha vida. Vi meu corpo completamente apodrecido, coberto de vermes que entravam e saíam pelos buracos da carne em decomposição. Estava cercada por chamas altíssimas que lambiam minha pele, mas nunca me consumiam. Era uma queimação eterna, sem fim, sem descanso. E por todos os lados ouvia milhares e milhares de vozes gritando em tormento. Gritos de desespero absoluto que nunca cessavam, nunca paravam para toda a eternidade. Acordei gritando e suada, com o gosto de vômito na boca. Não consegui dormir mais por 3 noites seguidas. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas cenas de novo. Depois de 3 noites sem dormir, cheguei num ponto de desespero que nunca tinha sentido antes. Estava caminhando sem rumo pela Avenida Orocimbo Maia, num domingo de manhã, com a mente confusa e o corpo exausto. Foi quando vi aquela placa: Igreja Pentecostal Renascer em Cristo. Era a igreja do Roberto. Fiquei parada na calçada em frente àquela porta por uns 10 minutos inteiros. Ouvia o som do louvor vindo de dentro, as pessoas cantando, batendo palmas. Algo dentro de mim gritava para eu não entrar ali de jeito nenhum, mas algo maior, mais forte, me empurrava para aquela porta. Respirei fundo e empurrei a porta devagar. A igreja era pequena, umas 60 pessoas sentadas nos bancos de madeira. Todo mundo estava de pé cantando. Ninguém prestou atenção em mim entrando. Me sentei no último banco, bem encostada na parede, pronta para sair correndo a qualquer momento. O louvor terminou e um homem subiu no púlpito para pregar. Era o pastor Marcos, um senhor negro de uns 55 anos, com cabelo grisalho e voz forte. Ele abriu a Bíblia e começou a falar sobre a parábola do filho pródigo. Aquela história do filho que gastou tudo e voltou para casa. Tentei prestar atenção, mas minha cabeça estava muito confusa. Até que o pastor disse uma frase que me acertou em cheio no peito. Ele falou alto. O pai viu o filho de longe, cheio de trapos e fedendo a porcos, e correu ao encontro dele. Não esperou o filho chegar. Ele correu. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Comecei a chorar. Não um choro normal, mas um choro convulsivo que vinha lá do fundo da alma. Chorei por tudo que eu tinha feito, por tudo que eu tinha se tornado, por todos os anos perdidos naquela escravidão. Não conseguia parar. As lágrimas caíam sem controle. O culto terminou e eu continuava sentada ali chorando. Algumas pessoas se aproximaram perguntando se eu estava bem, se precisava de ajuda. Não conseguia falar. Só chorava e balançava a cabeça. Foi quando o pastor Marcos veio até mim e sentou do meu lado com calma. Ele não fez perguntas. Só ficou ali sentado em silêncio ao meu lado, esperando eu me acalmar. Depois de uns minutos, consegui falar entre soluços que eu queria sair daquela vida, que estava com medo e não sabia o que fazer. Ele colocou a mão no meu ombro e disse que eu estava no lugar certo. O pastor me levou até a frente da igreja, onde ainda tinha umas 20 pessoas que ficaram para orar. Ele perguntou se eu queria aceitar Jesus e começar uma vida nova. Balancei a cabeça que sim, desesperada. Ele colocou a mão na minha testa para fazer uma oração simples. No momento que ele tocou na minha testa, eu caí. Não desmaiei. Foi diferente. Meu corpo caiu para trás e ficou no chão se contorcendo sozinho. Minha voz começou a gritar palavras horríveis que eu não controlava. Gritava que eu pertencia a eles, que tinha pacto de sangue, que ninguém podia me tirar de lá. Sentia algo sendo arrancado de dentro de mim. Era uma sensação física de algo grudado na minha alma, sendo puxado para fora à força. Doía de um jeito que não era dor do corpo. Era uma dor espiritual profunda demais para explicar. O pastor e mais 4 pessoas ficaram em volta de mim orando sem parar, declarando o sangue de Jesus, repreendendo aquelas coisas. Não sei quanto tempo durou. Podiam ter sido 2 horas ou 4. Eu perdi a noção completa.
Quando finalmente terminou, eu estava deitada no chão, exausta, suada, sem forças nem para levantar. Mas sentia uma leveza que nunca tinha sentido na vida, como se um peso de toneladas tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez em 7 anos, senti paz de verdade. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Na madrugada de uma terça-feira, Verônica e 5 pessoas do grupo arrombaram a porta da minha kitnet. Quebraram tudo. Destruíram meus materiais de trabalho, rasgaram minhas roupas, jogaram tudo no chão. Encontraram a Bíblia nova, que eu tinha comprado escondida, e queimaram ela na minha frente. Eles gritavam que eu era traidora, que tinha quebrado o pacto de sangue e ia pagar muito caro por isso. Verônica me segurou pelo braço com força, cravando as unhas na minha pele, e disse que eu não sabia com quem estava mexendo. Tive que fugir dali com só a roupa do corpo. Abandonei tudo e saí correndo pela rua de madrugada. Fui direto para a casa da minha avó Irene. Quando contei para ela tudo o que estava acontecendo, ela entrou em pânico. Chorava dizendo que mundo era aquele que eu tinha me metido, perguntando onde ela tinha errado comigo. No dia seguinte, com medo, ela foi morar temporariamente com minha tia em Sumaré até as coisas se acalmarem. Fiquei 3 noites dormindo escondida na rodoviária de Campinas. Dormia sentada nos bancos duros, abraçada na minha mochila, com medo de ser encontrada. Tomava banho no banheiro público, comia pão que comprava na lanchonete com os últimos reais que tinha. Me sentia a pessoa mais sozinha do mundo inteiro. Foi o Roberto quem me encontrou. A dona Célia tinha tido um sonho, onde Deus mostrava que eu estava em perigo. Ela insistiu tanto que o Roberto foi até a kitnet me procurar. Quando viu o estrago todo, a porta arrombada, as coisas destruídas, ele conseguiu meu número com um vizinho e me ligou. Atendi o telefone chorando. Ele disse com voz firme que eu ia ficar na casa deles até aquilo passar, que eu não precisava ter medo porque Deus ia cuidar de mim. Fui até a casa deles tremendo com vergonha, me sentindo indigna de receber aquela ajuda. Mas eles me receberam com abraços, como se eu fosse família. Me deram o quartinho de hóspedes, pequeno, nos fundos da casa. A dona Célia preparou comida quentinha, me deu roupas limpas, fez eu me sentir gente de novo. Naquela noite, o Roberto e a Célia oraram comigo antes de eu dormir. E pela primeira vez em semanas, dormi a noite inteira sem pesadelos. Passei 21 dias na casa deles em jejum e oração intensiva. Acordava às 3 horas da manhã, vendo sombras nos cantos do quarto, ouvindo sussurros chamando meu nome, sentindo presenças malignas querendo me arrastar de volta. Mas toda vez, o Roberto e a dona Célia acordavam comigo e oravam até o sol raiar. No 10º dia, as manifestações começaram a diminuir. No 15º dia, consegui dormir uma noite inteira sem acordar assustada. No 21º dia, acordei e senti que algo tinha sido definitivamente quebrado. Uma corrente invisível que me prendia tinha se partido de vez. No dia 5 de setembro de 2015, num sábado de manhã ensolarado, fui batizada nas águas do rio Atibaia. A igreja toda foi me apoiar. Eram umas 80 pessoas nas margens do rio, cantando louvores, enquanto eu entrava na água com o pastor Marcos. Quando mergulhei e subi, chorei tanto que nem conseguia falar direito. Senti fisicamente que minha vida velha tinha morrido ali naquela água. A Bruna, que fez pacto com as trevas, que destruiu vidas, que serviu ao mal por 7 anos. Ela ficou enterrada no fundo daquele rio. A pessoa que saiu de lá era nova, limpa, livre de verdade. Hoje, em outubro de 2025, estou com 34 anos. Sou casada há 7 anos com o Lucas, um diácono fiel que conheci na igreja em 2017. Ele sabia de todo o meu passado. Eu contei cada detalhe antes de namorarmos. E mesmo assim ele me aceitou, me amou, me pediu em casamento dizendo que meu passado estava debaixo do sangue de Jesus. Tenho 2 filhos lindos. O Davi, de 6 anos, esperto e cheio de perguntas sobre Deus, e a Sara, de 3 anos, que vive cantando louvorzinhos pela casa.
Trabalho como auxiliar de desenvolvimento infantil na creche municipal do Jardim Campos Elíseos. Exatamente o mesmo bairro onde fui humilhada, onde tudo começou, onde minha vida era um inferno. Minha avó Irene voltou a morar comigo depois que me casei. Ela congrega na mesma igreja e sempre diz, chorando, que eu sou o milagre que ela orou durante 20 anos. O Roberto e a dona Célia são padrinhos dos meus filhos. São minha família de verdade. Toda semana dou meu testemunho para alguém porque preciso contar a verdade que eu vi com meus próprios olhos dos dois lados dessa guerra. O diabo é real, o inferno é real, o poder das trevas existe e destrói vidas de verdade. Mas o poder do sangue de Jesus Cristo é infinitamente, absurdamente maior do que qualquer coisa que as trevas possam fazer. O Roberto não foi protegido porque era perfeito, rico ou especial. Ele foi protegido porque era fiel, porque orava de verdade, porque tinha uma aliança real com Deus vivo. E hoje eu tenho essa mesma proteção. Hoje eu sei que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque eu não pertenço mais às trevas. Eu pertenço a Jesus, e você também pode pertencer. Não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu. Se eu conseguir sair, qualquer pessoa consegue. Essa é minha história, e ela pode ser o começo da sua também.